Conferência Impacto 2024 apresenta Pastor Josué Brandão. Josué Brandão desenvolve o ministério pastoral há 28 anos, atuando nas áreas da pregação, do ensino e da literatura. Escritor de alguns livros e artigos de cunho teológico e devocional, tem falado para líderes e empreendedores em todo o mundo. É pastor e conferencista de reconhecimento internacional, tendo ministrado em congressos, conferências e convenções dos mais diversos segmentos e públicos. Presidente e fundador do Ministério Cristianismo Sem Fronteiras. Recebam com alegria o pastor Josué Brandão. Josué é um amigo, tive o privilégio de estar na igreja dele lá em Feira de Santana, uma linda igreja, um ministério poderoso que tem impactado aquela cidade e também o estado da Bahia, Salvador também na capital, de forma que ele é um conferencista, como vocês ouviram, com muitos compromissos, mas nós conseguimos essa brecha na agenda dele. Louvamos a Deus pela sua vida e é uma grande honra, um grande privilégio. Vamos recebê-lo com alegria. Levante uma de suas mãos, repitam comigo: pastor Josué Brandão, seja bem-vindo em nome de Jesus. Dê um aplauso forte de gratidão a Deus pela vida do pastor Josué. Meus amados, a graça e a paz do Senhor Jesus. Amém. Podem sentar, muito obrigado. Pastor Ruimar, pastora Simone, muito bom revê-los, Deus abençoe. Pastor Ronaldo, uma alegria revê-lo, os demais pastores aqui do Ministério Adete, e nesta oportunidade, nesta conferência linda e rica. É muito bom estar com vocês outra vez. Já faz um tempo que eu estive aqui, mas o Senhor nos proporciona outra vez a oportunidade. Eu quero agradecer, expressar meu carinho, honra, respeito pela liderança desta igreja aqui em Taguatinga, certos de que Deus tem uma palavra para nós. Nós temos na nossa igreja um evento interno voltado para a nossa liderança, que nós chamamos Mais Jesus Impacto. E aí, quando eu vi o nome da conferência, eu mandei um áudio para o pastor Ruimar: me diz aí qual é a abordagem da conferência aí, providencialmente também é voltada para a liderança da igreja, e eu sei que Deus vai falar com a gente. Amém? Vamos para a Bíblia. Eu tenho algumas coisas para compartilhar com você que Deus trouxe ao meu coração. Pega caneta e papel, se prepara para riscar um pouquinho, porque a gente vai conversar sobre discípulos fazendo discípulos. Mateus capítulo de número 4, versículo de número 19. Quero saudar os demais conferencistas e ministrantes desta conferência. Pastor Samad, Deus abençoe a sua vida. Bem-vindo. Áquila, bom revê-lo. Deus abençoe em nome de Jesus. Mateus capítulo 4, versículo 19. É um texto muito conhecido. Todos encontraram, podem dizer amém? Disse-lhes: vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Diga amém. Vinde após mim, e eu vos farei pescadores de homens. Coloca assim a mão no peito, por favor, e diga comigo: Senhor, fala comigo. Amém. Quando você for à Bahia, visite a nossa igreja. Se você for à Bahia e não visitar a nossa igreja, você perdeu a viagem. Você foi na praia, viu a área histórica da capital, mas não foi na nossa igreja. Então sua viagem está seriamente comprometida. Visite-nos, será um prazer recebê-los. Amém? Queridos, discípulos fazendo discípulos. O tema desta conferência é discípulos que fazem discípulos.
Eu gostaria de começar compartilhando com você que o maior mandamento ministerial do Senhor Jesus para nós é fazer discípulos. Todos somos chamados a esta tarefa, a esta missão e a esta responsabilidade que não é um dom especial, é um mandamento, é uma ordenança de Deus para nós. Diante deste mandamento do Senhor, não nos resta entender que a nossa missão acaba no dia que entregamos a nossa vida ao Senhor Jesus. Muito pelo contrário, ela começa. O batismo com o Espírito Santo, que para nós pentecostais tem como manifestação as línguas exteriores, línguas externas, línguas espirituais, glossolálias. Eu gosto sempre de fazer menção que o propósito primário do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. Alguém já disse que eu sou um pentecostal não pentecostal, não vou usar a expressão que usaram, porque eu disse isto, mas o propósito primário do batismo com o Espírito Santo não é falar em línguas. O propósito primário do batismo com o Espírito Santo é ser-me-eis testemunhas. Jesus nos capacita com o seu Espírito Santo para que nós sejamos frutíferos, para que nós sejamos produtivos no seu reino. O caráter do seguidor de Cristo se manifesta justamente pela ânsia, pelo desejo de reproduzir Jesus, de anunciar Jesus. No Evangelho segundo Mateus, capítulo de número 28, versículo de número 18, 19 e 20, Jesus diz: é-me dado todo o poder nos céus e na terra. Ide, portanto, e fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O chamamento de Jesus para nós, e não importa qual é a posição hierárquica, eclesiástica que nós exercemos no ambiente da igreja, o nosso principal chamado é justamente fazer discípulos ensinando. Eu aproveito para destacar que não há como fazer discípulos se não for ensinando. O ensino foi a estratégia que o Senhor Jesus utilizou para agregar aqueles a quem Ele queria atrair a si. O ministério do ensino na igreja é tão importante que no livro do profeta Joel, capítulo de número 2, versículo 23, o Senhor diz assim: eu vos enviarei ensinador de justiça. Eu vos enviarei o quê? Ensinador de justiça, e com ele a chuva no devido tempo, a temporã e a serôdia. Jesus está nos ensinando, Jesus está nos dizendo que o ensino sistemático da sua palavra no meio do seu povo reflete até na natureza. Nós citamos muito o profeta Oséias no capítulo 4, versículo 6, quando o Senhor diz assim: o meu povo está sendo destruído porque lhe falta o conhecimento. O que nós não lemos é que naquele texto Deus não está culpando o povo. Naquele texto Deus está culpando os sacerdotes por não ensinarem ao povo. Quer que eu fale mais lento? Está traduzindo? Mais pausado? Deus está culpando os sacerdotes por não ensinarem ao povo. Ou seja, quando nós
nós que exercemos liderança no reino de Deus negligenciamos o ensino, levamos o povo à destruição espiritual. Alguém me entendeu? Diga amém. Agora, vamos lá. O que é discipulado? Vamos definir o conceito de discípulo no livro Discipulado Diário para Pessoas Comuns. O Dr. Stuart Briscoe escreve que no primeiro século todos sabiam o que era um discípulo. Havia discípulos por toda parte e mestres diversos na Judéia e na Galileia. Grupos e mais grupos se declaravam discípulos de alguém, segundo o Dr. Stuart. Agora preste atenção. O Senhor Jesus diz em João capítulo 15, versículo 16 assim: não vos escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós. O que tem a ver esse versículo com discipulado? Tudo. Porque como funcionava? Eu decidi ser discípulo de alguém, então eu iria assistir uma aula do mestre Ruimá, do Rabi Ruimá. Terminou a aula, a semana que vem eu vou assistir uma aula do Rabi Ronaldo. Depois eu vou assistir uma aula do Rabi Rodrigo, Marcos, Silmar. Depois que eu assisti a aula de alguns mestres, eu decido quem vai ser o meu mestre e de quem eu vou ser discípulo. Agora o Senhor Jesus diz assim: no meu reino é diferente. Não foram vocês quem me escolheram como mestre, fui eu quem vos escolhi como discípulos, e vos alistei e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Então, nos dias de Jesus, era muito comum as pessoas se declararem discípulos de alguém e alguns se declararem mestres. O discípulo era, na prática, alguém que se unia a outro para aprender uma doutrina, uma filosofia, uma verdade. E dentro dessa perspectiva, o discípulo era chamado de matetes, o aprendiz, o aluno. Enquanto o mestre era chamado de didaskalos, que era uma das expressões gregas para falar do ministério da pedagogia. Eu gosto sempre de lembrar que chamaram Jesus de rei e ele rejeitou. Chamaram Jesus de Deus e ele questionou. Chamaram Jesus de bom e ele contestou. O único título que deram a Jesus e ele não rejeitou foi o título de Rabi, mestre, professor. Porque ele está deixando claro que o cristianismo não é um movimento de alienados. O cristianismo é um movimento de gente que aprende, que sabe em que crê e por que crê. Então todo sistema que rejeita a ideia de ensino sistemático da palavra de Deus é por si só à margem do genuíno cristianismo. Eu e você somos alunos, aprendizes. Ele é o mestre, e diga-se de passagem, e ele instituiu na igreja o ministério de mestres, para que nós não sejamos levados por todo o vento de doutrina, mas fundamentados na sua palavra. Dá para dizer amém? Agora vamos lá. Primeiro, nós estamos compreendendo o conceito de discípulo e discipulado. Se você estiver anotando, coloca assim, segundo ou letra B, não sei como é que você está escrevendo aí. E eu sou professor, então como professor, o professor tem mania de querer ensinar até como é que o aluno faz as suas anotações. Desculpa a minha invasão.
Mas de acordo com o que você estiver anotando, coloca assim: estabelecendo o padrão. Por quê? Porque na prática, o que eu quero que você entenda nesta primeira noite da conferência é que o relacionamento entre o mestre e o seu aprendiz, tendo Cristo como modelo, é o que nós chamamos de discipulado cristão. Vou repetir. O convívio, o relacionamento de aprendizado entre o mestre e o seu aprendiz, tendo Cristo como modelo e padrão, é o que nós chamamos de discipulado cristão. Quando eu estava no ensino fundamental, antigamente se chamava ensino fundamental, a minha letra era muito ruim. Então a professora pediu ao meu pai que comprasse um caderno de caligrafia. Aquilo era terrível, porque tinha umas letras lá na primeira linha e 21 linhas abaixo, para eu sair repetindo até que a minha letra chegasse naquele padrão. E o meu pai era exigente com essas questões das atividades escolares. Quando nós pensamos em Jesus como modelo, nós estamos dizendo que Ele é a letra referencial do meu caderno de caligrafia, que é a minha vida. Ou seja, o que eu faço tem que ser a reprodução do que Jesus faz ou faria, até que eu chegue ao modelo de Cristo. Entretanto, eu preciso compreender com você que todo discipulado, à luz das Sagradas Escrituras, linka o discípulo ou o discipulando com a cadeia de autoridade da igreja. O discipulado não é uma obra independente que eu decidi construir alguém para ser a minha referência, ou para que eu seja a referência exclusiva dele. Tudo aquilo que se produz no reino de Deus se produz em função da igreja como corpo. Não se pensa em discipulado rompendo com a cadeia de autoridade da igreja, de modo que o discípulo é acompanhado no seu processo de crescimento, sabendo como a igreja desenvolve a sua atividade como agência central do reino de Deus. Se eu sou um discipulador, portanto, eu devo entender que como discipulador, como pastor, como líder, eu estou transmitindo ao discipulando a vida de Jesus. Eu estou comunicando Jesus, falando sobre Jesus. Daí um detalhe importante, e temos pecado muito nisso no Brasil. Em Atos capítulo de número 20, versículo 28 a 31, Paulo está reunido com a liderança da igreja em Éfeso. É uma reunião parecida com esta. Ele vai fazer a sua terceira, e alguns dizem que foi a sua última viagem missionária. Então Paulo dá algumas orientações para a liderança da igreja, e ele diz assim: olhai por vós mesmos e pelo rebanho, sobre o qual Deus vos constituiu bispos, para apacentardes as ovelhas que ele adquiriu com o seu próprio sangue. Continua: porque eu sei que depois da minha partida entrarão no meio de vós lobos cruéis, que não pouparão o rebanho, e dentre vós mesmos se levantarão discípulos, querendo atrair pessoas após si. Vigiai, e não vos esqueçais que por 3 anos e meio vos admoestei com lágrimas, de dia e de noite, a
cada um de vós. Qual é o destaque do texto? 2. Paulo fala de 2 tipos de lobos e usurpadores na igreja. Ele fala do usurpador que vem de fora: entrarão no meio de vós lobos cruéis. Esse é fácil identificar, porque quando alguém vem com outra roupagem, com outra linguagem, com outra caricatura, com outra doutrina, nós identificamos na chegada. Entrarão no meio de vós lobos cruéis que não pouparão o rebanho. Segundo, dentre vós mesmos se levantarão pessoas presunçosas, querendo atrair discípulos após si, fazendo discípulos não para Cristo, mas para si. Então, é lamentável perceber que muita gente exerce o ministério, seja o pastoral, seja o pedagógico, seja o de evangelista, seja o de profeta, de apóstolo, não para Cristo, mas para si. É exatamente esse tipo de gente que, quando chegar diante de Deus, vai dizer: eu expulsei demônios em teu nome, eu curei em teu nome. E ele vai olhar e vai dizer: não te conheço, não sei quem é você. Você não produziu nada para o meu reino, você produziu para você mesmo. Então, aqueles que desenvolvem o ministério precisam tomar o cuidado para não caírem na tentação de formarem discípulos que são seus robozinhos, seus fantoches, que serão manipulados pelas suas próprias vontades, porque nós não estamos fazendo discípulos para nós, estamos fazendo discípulos para Cristo. Só quem crê assim, recebe assim, diga amém. Estou agilizando porque eu tenho algumas coisas para compartilhar com vocês acerca desse assunto esta noite. Vamos a uma terceira abordagem, dentro dessa mesma perspectiva: cristão e discípulo. E aí eu vou fazer uma pergunta sem graça: o que você é na igreja? Normalmente, quando a gente pergunta isso, alguém diz assim: sou levita, sou do ministério de dança, sou pastor, sou bispo, sou apóstolo. Eu conheço um homem, grande empresário, bem sucedido, e uma certa feita, quando eu o encontrei: a paz do Senhor, meu irmão, tudo bem? Ele disse: fui ordenado a pastor. Eu disse: glória a Jesus. A paz do Senhor, pastor, Deus abençoe. Passados uns meses, eu fui pregar numa igreja lá na nossa cidade, e ele estava visitando a igreja naquele dia, e eu disse: eu quero saudar o pastor fulano, que bom revê-lo. Ele levantou e fez assim: já fui ordenado a bispo. Eu disse: amém, Deus abençoe o bispo fulano, que alegria revê-lo. Um ano depois, lá vou eu pregar na mesma igreja, e o camarada está lá de novo, visitando a igreja. Eu quero saudar o bispo fulano. Ele levantou e disse: já sou apóstolo. Eu disse: muito bem, apóstolo, que alegria, Deus abençoe. Eu não entro nessas divididas de jeito nenhum. Para mim está tranquilo. Mas o que eu quero que você entenda é que antes de qualquer título no reino de Deus, nós somos discípulos. E a Bíblia diz em Atos dos Apóstolos, capítulo de número 12, capítulo 11, que em Antioquia os discípulos passaram a ser chamados de cristãos. O que é, portanto, um discípulo de Cristo? Nada mais, nada menos do que uma cópia de Cristo, um seguidor de Cristo, alguém que representa, que reproduz Cristo. Presta atenção, não é uma cópia deformada, é uma cópia bem feita, é uma reprodução original de Cristo.
tecnicamente, biblicamente, nós temos que ser a figura, a imagem de Cristo, porque nós somos cristãos. Ser cristão não é uma posição social, não é uma posição sociológica, filosófica, é uma experiência de vida. Ninguém me convence que cristianismo foi estabelecido para ser uma religião. Cristianismo é estilo de vida. As pessoas precisam olhar para nós e verem na nossa forma de andar, de falar, de negociar, de tratar com os outros, que nós somos cristãos. Pelo modus vivendi, pelo modus operandi, nós parecemos com Cristo, porque nós somos cristãos. Só quem me entendeu, diga amém. E vamos acabar com uma ideia que foi gerada, jogada em nosso meio e vingou. Minha vida cristã e minha vida secular. Você não tem vida secular, meu. Desculpa pelo meu. Você é cristão. Onde você chegar, no escritório, no consultório, na faculdade, na escola, no ônibus, no transporte, na empresa, na universidade, em casa, você é cristão. Por que eu sou cristão? Porque eu decidi seguir a Cristo. Porque eu decidi aprender com Jesus e reproduzir os passos, os gestos, o estilo de vida de Jesus. No Evangelho segundo João tem um episódio muito interessante de quando Jesus faz a primeira multiplicação dos pães e peixes, no capítulo 6. Uma multidão se alimentou. Quando ele terminou de servir a multidão, a Bíblia Sagrada diz que ele olha para esta multidão e diz assim: vocês não me seguem porque creem em mim. Vocês me seguem porque comeram pão que eu multipliquei. Jesus está dizendo: eu sei que vocês não são discípulos, vocês são apenas famintos, esfomeados, interesseiros. O que eu acho mais interessante no ministério de Jesus é que nem todos que foram curados por ele o procuraram porque queriam segui-lo. Muitos o procuraram só pela bênção que precisava, e nem por isso ele deixou de curá-los. Mas ele reconhece aqueles que não estão decididos a segui-lo. Então ele diz: vocês não me seguem porque creem, vocês me seguem porque comem. Na verdade, se a gente observar, anota, Jesus tinha 5 níveis de relacionamentos. Primeiro, eu vou começar do amplo para o restrito. Ele tinha relacionamento com a multidão. Quem é a multidão? Todos. Não estavam lá por ele, estavam lá pelos milagres. Estavam lá pelo que ele era capaz de fazer. Olha, não precisa nem trabalhar. Se você caminhar com Jesus, você come até no deserto. Esse era o primeiro nível do relacionamento. Segundo, discípulos. Os discípulos eram os seus seguidores, eram aprendizes dos seus sermões. Criam nele. Mas o nível do comprometimento até então não era tão profundo. Estavam onde Jesus estava, a multidão, e alguns se converteram, se tornaram, vamos contextualizar, membros da igreja de Jesus. Mas ele tinha um terceiro nível: os apóstolos. Os apóstolos eram mais do que seguidores, eram mentoreados por ele, eram orientados por ele, treinados para um propósito. E
Um ex-diretor do New York Times escreveu um livro para executivos, e ele diz que Jesus, com 12 executivos, fundou a companhia que suporta o tempo, as tragédias, as guerras, as crises econômicas e as perseguições. Ele diz, na verdade, a igreja é a única organização que suporta todas as intempéries da história e não morre. Então Jesus treinou 12 apóstolos, mas dentro desse relacionamento tem um quarto nível. Havia 3. Pedro, Tiago e João viveram algumas experiências que os outros 9 não viveram. Pedro, Tiago e João estavam no Monte da Transfiguração. Pedro, Tiago e João estavam na casa de Jairo. Pedro, Tiago e João estavam no Getsemani. Então a eles Jesus está dando a responsabilidade da liderança no ministério. Mas há um quinto nível do relacionamento de Jesus. Dentro desse grupo havia um que reclinava a cabeça no seu peito e conversava no ouvido. Uma pergunta básica: qual o seu nível de relacionamento com Jesus? Pergunta aí para o discípulo que está do seu lado. Qual o nível do teu relacionamento com Jesus? Vamos lá? Vamos pensar um pouco sobre discipulado no ministério de Jesus. Jesus utiliza o método do discipulado a partir do momento que ele chama para si, ele escolhe. Marcos, capítulo de número 3, diz que ele chamou para si aqueles a quem ele quis. Desculpa, tem gente que não gosta muito do fale com o irmão do seu lado, mas é aula. Então eu preciso que você diga para o irmão do seu lado: você não está aqui porque você quer. Você está aqui porque Ele quis. Ele chamou para si aqueles a quem Ele quis. E a Bíblia diz, Marcos diz no capítulo 3, versículo 13, que aqueles a quem Ele chamou vieram a Ele, se aproximaram dEle. Então fica bem claro que Jesus estabelece o discipulado com base em relacionamento. Não existe fazer discípulos sem relacionamento. Eu reuni o grupo de discipuladores da nossa igreja e um deles não ficou muito satisfeito quando eu disse: eu não creio na eficiência de um discipulado que acontece numa sala uma vez por semana. Por que não? Porque a base do discipulado é relacionamento. Significa entender que a igreja precisa se relacionar. Porque é com base no relacionamento que o processo do discipulado se desenvolve. Jesus chama os discípulos para si e agora eles passam a se relacionar com Ele. Então vai uma pergunta: pastor, o senhor se relaciona com os discípulos a quem o senhor treina? Professor, você se relaciona com os seus alunos? Porque está na moda um sistema de liderança que caminha pela linha do mandar. O aprendiz tem medo do mestre, o discipulando tem medo do seu discipulador.
E uma das coisas que nós temos que entender é que Jesus nunca trabalhou com o medo como mecanismo de liderança. Então, a base do discipulado é relacionamento. E um detalhe: e esse discipulamento caminha pelas vias do princípio de autoridade. João 13: vós me chamais Senhor, e eu sou. Então, não há discipulado sem relacionamento, mas esse relacionamento não quebra a cadeia de autoridade na igreja. Porque se a cadeia de autoridade for quebrada, a anarquia se estabelece, a desordem se estabelece. Então, eles passam a serem guiados sob a autoridade do seu mestre. Por isso Jesus diz: vinde após mim. Quem vem após não passa na frente, segue os passos, repete o que o seu mestre está fazendo. A base do discipulado, portanto, é relacionamento e reconhecimento de autoridade daquele que exerce o ministério de formação de discípulos. E essa questão do princípio de autoridade é muito séria, sobretudo de modo particular no ambiente da igreja, por ser um princípio espiritual, que não importa o nível da sua formação, se você está sob a liderança de alguém, e esse alguém não tem o seu mesmo nível de formação acadêmica, por exemplo, a questão aqui é de princípio de autoridade. Você tem um discipulador, você é orientado por ele. Por outro lado, o discipulador precisa entender que ensinar pela metade para que o discípulo não se torne melhor é questionar a sua própria eficiência no reino de Deus. Dê tudo que Deus lhe deu para dar. Ministre com liberalidade. Seja fiel no compromisso de ensinar. Repito, qualquer discipulamento que não incorre na via do relacionamento sob o princípio de autoridade é simplesmente ineficiente. Precisamos construir pontes de relacionamento para que o discipulado seja efetivo e eficaz. Aí eu disse outro dia, ministrando sobre esse assunto, que dentro do que eu compreendo de discipulado, o melhor modelo de discipulado é o discipulado por adoção. Josué aceitou Jesus como Salvador hoje à noite na igreja. O pastor Ruimar vai designar alguém que ele entende que está em condição de adotar Josué, para cuidar de Josué, até que Josué chegue às águas batismais. Posso falar? Posso falar o que está na língua aqui? Qual é o perigo desse nível de discipulado? O perigo é que, lamentavelmente, existe muita gente na igreja que ainda não foi tratada, ainda não foi curada. Tem muita gente na igreja que, infelizmente, ainda não foi liberta. Aí descobre que o novo convertido tem uma posição social destacada, uma condição econômica elevada. Aí começa a extorsão espiritual, explorando em nome de Deus. Esse novo convertido vai ficar tão frustrado com a igreja que nunca mais ele vai querer ouvir falar de entrar numa igreja evangélica. Quem dera, aqui não tem isso não, né, irmão? Brasília tem um padrão econômico mais elevado do que todo o restante do país. Então eu imagino que essas coisas não aconteçam aqui, né? Aquelas profecias que assim, Deus mandou eu te falar, em troca do presente que você vai me dar. Não, falando sério, essas coisas acontecem por aqui? Deus tenha misericórdia. Eu vou cantar um louvor que diz assim: Deus, sara esta nação.
Deus nos ajude. Esse é o perigo do discipulado por adoção, mas ele seria o mais eficiente no ambiente da igreja. O que significa? O que significa que nós como igreja precisamos passar por um mover do Espírito Santo, que cura, que limpa, que lava, que restaura, que liberta, para a gente não ficar na igreja carregando carrapichos e furando, machucando e ferindo aqueles que vão chegando, acreditando que aqui é ambiente de cura. Amém? Dentro desta perspectiva do discipulado no ministério de Cristo, nós temos que entender que o discipulado no ministério de Jesus caminhava pela via do relacionamento, pelo princípio de autoridade e pelo princípio de lealdade. Discipulado sem lealdade é um desserviço no reino. Porque muitas vezes o camarada termina discipulando, repito aqui o que disse há pouco, para si, não para Cristo. A ênfase não é a igreja como estrutura, como organismo, mas a ênfase é a si mesmo como mestre, porque eu sou o melhor da casa, porque o pastor deveria ter vindo e não veio, mas eu vim aqui fazer o que o pastor não faz. E aí nós precisamos entender que foi justamente na deslealdade de Miriam e Arão que ocorreu a maior tragédia espiritual do arraial entre os hebreus. Basta você analisar que Arão e Miriam e Arão criam uma situação contra Moisés, entre si, só eles dois. Jeová viu e entrou no negócio, mas a semente da rebelião estava semeada no arraial. Isso acontece no capítulo 12 de Números. Quando você chega no capítulo 13, você vê 10 espias se rebelando contra Moisés e inflamando o povo, de modo que o povo apanha pedras para matarem a Josué e a Calebe. Deus se manifesta e contém aquilo, mas você chega no capítulo de número 15, aí você encontra Datã, Coré e Abirão com o mesmo espírito se levantando contra Moisés e Arão. Aí o Senhor abre a terra, eles são devorados vivos, mas no capítulo 16, membros do ministério se levantam contra Moisés outra vez, aqueles que traziam o incensário, e foram consumidos pelo próprio fogo do incensário, e serpentes vieram do deserto para ferir um arraial, porque a semente danosa da rebelião, da deslealdade, é tão contagiosa que o rebelde morre e ela fica como rameira correndo debaixo do solo. Por isso que todo aquele que desenvolve o ministério de discipulador precisa fazer uma aliança com Jesus e com a igreja onde ele serve, para receber a dadivosa recompensa da honra e da lealdade. Faça discípulos, não para você, faça discípulos para Cristo. Atraia-os não para a sua casa, como se lá fosse o lugar do centro de adoração. Atraia-os para a igreja, onde eles serão orientados e pastoreados para a glória do nome do Senhor Jesus. Vamos terminar? Pode mais um pouquinho? Então vamos lá, só mais duas abordagens, só mais dois destaques. Como funcionava o discipulado na igreja primitiva? Irmãos, já criaram diversas fórmulas e formas de crescimento para a igreja ao longo da história. Mas o melhor modelo ainda é o modelo da igreja primitiva. Vou te provar.
Em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 15, eles eram quase 120. Em Atos 2, 41 a 43, eles já eram quase 3.000. Em Atos 4, 4, eles já eram quase 5.000. Em Atos 8, Lucas, que é o escritor do livro dos Atos dos Apóstolos, Lucas desiste de falar de números, não dava para contar mais. Então ele diz assim: grande era a multidão dos que criam. Em Atos 2,47, a Bíblia diz que todos os dias o Senhor acrescentava à igreja aqueles que iam sendo salvos. Presta atenção nisso. Nós hoje temos culto pela internet, televisão, rádio, satélite. Eu saí de Salvador hoje pela manhã, cheguei aqui hoje à tarde. Na igreja primitiva eles demoravam meses numa viagem. Não tinham nem templo para congregar. Mas Romanos capítulo 15, versículo 22 a seguir, Paulo diz assim: já não há qualquer parte, qualquer lugar onde este evangelho não tenha sido pregado. A história diz que em 50 anos havia cerca de 500 mil de cristãos apenas na Judéia. E em 60 anos o mundo inteiro já sabia quem era Jesus. Em 60 anos. O crescimento foi tão estrondoso que Roma, quando percebeu que não conseguia vencer os bárbaros na espada, declarou o cristianismo religião oficial do império, porque aquilo que o exército mais aparelhado do mundo não controlaria, o evangelho faria. Hoje nós temos tudo isso e um pouco mais. E dos 7,5 bilhões de habitantes da Terra, aproximadamente, cerca de 3 bilhões de pessoas nunca ouviram o nome de Jesus nenhuma vez sequer. Não sabem quem é Jesus. Qual era o segredo da igreja primitiva? Os discípulos eram multiplicadores. Não se perdia a oportunidade de anunciar a Cristo. Eu te pergunto, o que seria de nós, brasileiros, se os discípulos não tivessem levado tão a sério a expressão até os confins da terra? Vem cá, vaidoso, você já olhou o mapa mundi? Você viu onde o Brasil está? Na ponta. Mas eles levaram a sério a ordem de Jesus. E o interessante, tão a sério que em Atos capítulo de número 16, Paulo diz assim: eu quis pregar em Antioquia da Psídia, mas o Espírito de Deus não me permitiu. Então eu quis ir para a Bitínia, mas o Espírito de Cristo não me permitiu. Aí Paulo diz: e eu quis ir então para uma outra e terceira cidade, mas o Espírito de Cristo não me permitiu. Olha para mim, se você quer pregar num lugar e não dá certo, o que a gente diz? O que nós crentes espirituais dizemos? Satanás não está deixando eu fazer a obra de Deus. O diabo está impedindo eu falar de Jesus. Sim ou não? Paulo entendeu que não era o diabo, era Cristo. Que estranho, eu quero pregar e Jesus não deixa. À noite, Paulo tem uma visão. Na visão aparece um jovem do outro lado do oceano e diz assim: passa a Macedônia e ajuda-nos. Paulo então entendeu que Deus queria lhe tirar da África, não para a Ásia,
mas para a Europa. É porque o evangelho chegou na Europa que ele migrou para a América e desceu até chegar aqui. Se Paulo não tivesse dado ouvido à voz do Espírito Santo, nós estaríamos na lista da janela 1040. Mas eles levaram a sério o conceito de multiplicadores. Pergunta para o irmão do lado aí: você é um multiplicador? Filipe está pregando em Samaria para uma multidão. Filipe é o grande evangelista de Atos dos Apóstolos. Possivelmente seria Estevão, mas Estevão morre. O Espírito Santo levanta Filipe pregando para as multidões em Atos 8. Quando Filipe termina uma grande concentração evangelística, o Senhor fala com ele: levanta, sai daqui e vai para o deserto de Gaza. E a Bíblia diz que o Espírito Santo conduz Filipe ao deserto. Terminei de pregar para uma multidão, vou para o deserto fazer o quê, gente? Porventura meu nome é Elias? Quando Elias chega no deserto de Gaza e olha para o nada, aparece lá no ermo uma carruagem. E o Senhor diz a Filipe: aproxima-te desta carruagem. Quando Filipe se aproxima e vai caminhando junto, ele ouve que o camarada da carruagem está lendo: foi levado como ovelha muda perante os seus tosquiadores. Filipe pergunta: você está entendendo o que você está lendo? O camarada diz: como eu vou entender se ninguém me explicar? Sobe e me explica. Filipe sobe na carruagem, e o homem que havia pregado em Samaria para uma multidão, agora está discipulando um homem. Quem é esse homem? Tesoureiro da rainha da Etiópia, que quando chega na Etiópia implanta o cristianismo e torna a Etiópia, naquele tempo, naquele século e por séculos seguintes, um grande centro do cristianismo no mundo. Ou seja, quando nós compreendemos que somos multiplicadores, a gente para de fazer charme para servir e serve onde somos necessários. Você me entendeu? Diga amém. É nisto que se baseava a expansão da igreja primitiva. Eles eram discipuladores, eles eram multiplicadores. E aí não havia fórmula de crescimento, havia modelo, prática. Havia algumas coisas que aquela igreja fazia que nós não podemos ignorar. Exemplo: a adoração era simples, simplesmente adoravam. E na medida que eles adoravam, a adoração contagiava. Segundo, havia koinonia, comunhão. O conceito de corpo na igreja primitiva era muito bem definido. Ou seja, não havia aquela ideia de que nós somos uma organização religiosa, mas nós somos um corpo, muitos que vivem como um só. Ah, como a igreja brasileira está penando por falta de unidade. Nós escolhemos a internet para discutir as doutrinas fundamentais da fé. E nós queremos desmascarar uns aos outros na internet, porque isso me torna uma estrela dos canais nas redes sociais. A gente não percebe que quando a gente atinge o irmão, nós estamos fortalecendo o inimigo. Gênesis capítulo 13 diz que Abraão propôs a Ló: segue para a direita que eu vou para a esquerda,
Porque ele diz assim: os heveus habitavam na terra. O que tem a ver, pastor? O que tem a ver é que quando os inimigos percebem que nós brigamos entre nós, eles se fortalecem. Então o segredo da igreja primitiva era a adoração simples, koinonia, liderança dentro de um formato espiritual carismático que desenvolvia os dons espirituais. Havia uma liderança solidificada na palavra e inspirada em Cristo. Nutrição, palavra, ensino diariamente, de casa em casa e no templo. Aquilo fortalecia a igreja. E a doutrina absolutamente cristocêntrica. Vivemos um tempo aqui no Brasil que o sistema doutrinário está muito voltado para o homem, para os seus desejos, para os seus ideais, para as suas próprias vontades. Eu estava percebendo, lendo alguns comentários na internet, nós somos uma geração que não acredita mais no poder de Deus em fazer milagres. Se você assistir um vídeo qualquer de alguém contando um testemunho de milagre, leia os comentários. As pessoas estão lá questionando, duvidando, contestando. O fator base do crescimento da igreja primitiva era a doutrina baseada em Cristo, doutrina cristocêntrica. E a reunião de comunhão de casa em casa e nos templos, ou no templo. Então, se vamos fazer discípulos, e esta é a nossa missão, e eu vou caminhando para concluir, nós precisamos compreender que a referência é Cristo. O discipulado se faz por meio de relacionamento, fundamentado nas Sagradas Escrituras, com a prática da comunhão e da unidade cristã. Deixa eu concluir dizendo aos irmãos o seguinte: não é possível fazer discípulos se aqueles que pretendem fazer discípulos não foram quebrantados pela experiência com Deus. Quando experimentamos o genuíno quebrantamento, nos tornamos de fato úteis no reino de Deus. Um discipulador não pode ser arrogante, exaltado, exclusivista. Precisa passar todo dia pela moenda do Senhor. Quanto mais o Senhor te quebrar, mais útil você se tornará no reino de Deus. Quanto mais o Senhor te rasga, mais pessoas você alcança. Quanto menor você se torna, mais multiplicador você se torna capaz de ser. Somos quebrantados para que sirvamos no reino de Deus. Se vamos fazer discípulos, precisamos passar pela experiência que Jesus narra em João 12, falando de si mesmo. Se o grão de trigo caindo na terra não morrer, ele não serviu para nada. Mas se ele morrer, ele dará frutos. A fala final para o seu coração nesta noite de abertura desta conferência é: morra. Você é semente, e você só se transforma em árvore quando a tua casca é rasgada pelo peso do solo.
quando a pressão trinca a casca humana que nós temos, e aí Jeová faz brotar de dentro de nós a essência, a semente, e você brota como renovo, cresce como árvore e produz frutos como árvore frutífera. Aí sim se cumpre o que Jesus disse: eu vos nomeei para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça. Deus não está te chamando para produzir frutos temporários. Frutos, no Nordeste nós chamamos de frutos pecos. O que é um fruto peco? É quando ele, em vez de amadurecer, endurece, e aí cai da árvore. Ninguém come aquilo. Muita gente está produzindo frutos doentes, que não vão amadurecer. Porque quando o discipulador faz discípulos para si, o discípulo se torna cativo do seu discipulador. Ele não voa, ele não flui, não vai além, não cresce mais do que o discipulador. E é preciso você entender que os filhos podem ir mais longe do que os pais. O discipulado pode ir mais longe do que quem o discipulou. O sucessor deve ser mais bem sucedido do que aquele que sucedeu. No reino de Deus nós não produzimos frutos para que eles sejam menores do que nós, mas para que eles sejam maiores, porque no final das contas é o nome de Jesus que será glorificado, e a glória do seu nome será para sempre. Não sei a veracidade e os detalhes da informação que eu vou passar para vocês, mas algum tempo atrás eu li de um pregador na Carolina do Norte, que pregava todos os domingos à tarde, e Jesus salvava pessoas, ele voltava para casa feliz. E numa daquelas tardes ele pregou, e quando ele fez o apelo, apenas uma criança veio à frente receber a oração, e ele chegou em casa frustrado. E a mulher dele perguntou: por que você está frustrado? Ele disse: uma criança aceitou Jesus hoje. E a esposa disse: se acalme, é o reino de Deus, Deus sabe o que faz, você não vai ganhar multidão todo dia. O nome daquela criança: William Franklin Billy Graham, que pregou para milhões e milhões de pessoas, e ganhou milhões e milhões delas para Cristo. Nunca subestime a colheita. Você não sabe o plano de Deus com ela. Se coloca de pé quem puder, por favor. Eu quero orar contigo esta noite. Eu quero que você diga ao Senhor com as suas palavras, mas diga ao Senhor: faz de mim um multiplicador. Não deixa eu ser árvore infrutífera no reino. Não deixa eu ser estéril espiritualmente. Eu quero produzir frutos. Diga para o Senhor: guarda o meu coração, para que eu não trabalhe a fim de produzir discípulos para mim, para que eu produza discípulos para Cristo, porque eu sou temporário, frágil, passivo de erros. E se os discípulos forem meus, eles vão se decepcionar tanto que eles vão confundir. Mas que eu produza discípulos para Cristo, que eu seja leal ao reino de Deus, que eu seja leal à sua obra, que eu seja leal à igreja onde o Senhor me estabeleceu. Não deixe Satanás lhe convencer, como convenceu Miriam, de que ela era mais espiritual do que Moisés.
Não deixe Satanás lhe convencer, como convenceu Arão, de que ele era o sumo sacerdote, portanto ele tinha mais autoridade. Não deixe. Datã, Coré e Abirão disseram para Moisés: nós somos iguais a vocês, santos como vocês, Deus também fala conosco. Mas a questão não é essa. A questão é que no seu reino Deus dispôs cada um no seu exato lugar. Se tudo fosse mão, não seria corpo, seria uma deformidade. A mais ínfima célula do teu organismo tem propósito. Já disse um certo especialista que o dedo menor do teu pé é o maior responsável pelo teu equilíbrio quando você está em pé. Então não se sinta menor, porque você não é visto. Ei, você é corpo. E Deus te colocou na posição que Ele quis te fazer frutífero. Se alegra nisto, celebra nisto, Senhor. Esta é a tua palavra. Ministra, Senhor, ao coração do teu povo de maneira poderosa. Fixa na alma. Faz com que saiamos daqui nesta noite comprometidos com a casa, com a causa, com a causa e com a casa, porque nós somos membros do corpo, e nos usa como multiplicadores no teu reino, em nome de Jesus. Se não for pedir muito, apenas ore pela pessoa do seu lado e peça ao Senhor: torna o meu irmão um multiplicador, torna a minha irmã uma multiplicadora, em nome de Jesus. Se você puder dar um aplauso ao Senhor, um amém, um glória a Deus, em nome de Jesus.